Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 53. Bons estudos! Probabilidades. Vocês aí, você amigo, você já ouviu falar em probabilidades? Já. Do que se trata? É algo assim, você saber as chances que você tem em relação a alguma coisa, né? São possíveis chances de alguém ou qualquer coisa alcançar o objetivo final, entendeu? São cálculos. Probabilidade depende particularmente de uma análise, né? Ou do seu próprio crescimento próprio. Você tem probabilidade de crescer dentro de uma empresa, isso depende do seu desempenho, da sua força de vontade. Como nos campeonatos que há no país, que são disputados vários grupos, e sempre um ou outro tem probabilidade maior de chegar a uma final e disputar. E aí vem a parte de porcentagem, um time tem tal, outro time tem tal, pontos percentuais de porcentagem, e é isso que eu acho da probabilidade. Talvez você já tenha ouvido falar em probabilidades, mas não saiba dizer exatamente o que é. Muito bem. Probabilidade, por exemplo, é eu poder calcular a chance que eu tenho dessa moeda dar cara depois que eu jogá-la para cima. Com as probabilidades, eu também posso calcular a chance que eu tenho de lançar esse dado e obter o número 5. Tudo isso e muito mais são probabilidades. E esse é o assunto da nossa teleaula de hoje, onde você vai conhecer o conceito intuitivo de probabilidade. Vai conhecer também a definição tradicional de probabilidade. E ainda vai poder ver como se aplicam esses conceitos em exemplos e exercícios relacionados com situações concretas. Pode cortar, Gil. Oi, meu nome é Maristela, eu trabalho de dia e da noite, por isso eu não tenho tempo a perder. Só que hoje é meu dia de folga. E já que a teleaula é sobre probabilidades, eu vim dar uma espiada no jogo de azar do Gil e do Vicente. Eu só não entendi o que as probabilidades têm a ver com jogos de azar. O quê? Tudo a ver. Por incrível que pareça, os primeiros estudos envolvendo probabilidades foram motivados pela análise de jogos de azar. Jogos como esse que eles estão jogando aqui. A partir da análise dos jogos de azar, começou o estudo das probabilidades. Ao que tudo indica, o primeiro matemático a estudar uma probabilidade foi Cardano, no século XVI. No século seguinte, os estudos foram retomados por Fermat e por Pascal. A partir daí, a teoria das probabilidades começa a evoluir e ganhar mais consistência, deixando de cuidar exclusivamente de jogos de azar e passando a atuar em outros aspectos da vida social, como, por exemplo, auxiliando a descoberta da vacina contra a varíola no século XVIII. De lá para cá, a teoria das probabilidades passa a ser utilizada por outros ramos da matemática, como a estatística e o cálculo. Também na biologia, principalmente nos estudos genéticos, na física, na economia, na sociologia e por aí vai. Cara ou coroa, Vicente? Cara. Cara, bem, coroa. Tá vendo? A sorte está pra mim hoje. Escuta, já que o assunto são probabilidades, nesse jogo de cara ou coroa, qual é a chance de dar um resultado ou outro, hein? Bom, vamos ver aqui. Bom, vou jogar de novo daquela mesma maneira. Deu cara. Então vamos jogar de uma outra maneira agora, certo? Continuou dando cara. Ei, mas peraí, isso aí não tem nada a ver com as probabilidades. Não? Desculpa interromper, mas não tem mesmo. Não falei? Então como é que é esse negócio de probabilidades, hein? Olha, no caso da moeda, a gente tem duas opções, cara ou coroa. Então as chances de sair um lado ou outro é de 1 para 2, ou seja, meio, ou ainda se preferir, 50%. Mas, ô Maristela, no caso dos dados, qual é a probabilidade de eu tirar o número 6, por exemplo? Bem, se com a moeda a gente tinha duas opções e a probabilidade era de 1 para 2, no caso do dado... A gente tem 6 resultados possíveis. Ou seja, a chance de dar o número 6 é de 1 para 6. Ih, aprendeu rápido, hein? Então me responde essa. Se num sorteio há 4 mulheres e 6 homens, qual a probabilidade de ser sorteada uma mulher?
Ih, Maristela, agora complicou, hein? Que complicou nada. Olha só. Bom, a única exigência que a gente tem nesse caso é ser mulher, certo? Então, se existem 4 mulheres dentre 10 pessoas possíveis de ser sorteadas, a probabilidade é de 4 para 10, que é a mesma coisa de 4 décimos, ou então 40%. Que incrível! Vem cá, não existe uma fórmula pra gente calcular isso, não? Claro que tem. Até nesse exemplo aqui, nesse último exemplo, a gente usou a fórmula mesmo sem saber. A fórmula diz o seguinte, que a probabilidade de um evento ocorrer é igual ao número de resultados favoráveis à exigência E dividido pelo número de casos possíveis. Nossa, parece tão confuso isso. Mas não é não, Gil. Olha só, é só rever o último exemplo. A gente tinha 10 pessoas, 6 homens e 4 mulheres. E queria saber qual a probabilidade de uma mulher ser sorteada. E a fórmula diz que a probabilidade de um evento ocorrer é igual ao número de resultados favoráveis à exigência E dividido pelo número de casos possíveis. Ora, veja só, o número de resultados favoráveis à exigência E é o 4, pois nos interessa saber qual a probabilidade de uma das 4 mulheres serem sorteadas. E o número de casos possíveis é 10, pois são 10 as pessoas envolvidas no sorteio. Logo chegamos ao resultado de 4 para 10. É fácil ou não é? Para continuar nossos estudos sobre probabilidades, a nossa equipe de reportagem veio até essa fábrica. Aqui trabalham 100 funcionários. 15 deles, veja só, fazem o Telecurso 2000. Agora eu te pergunto, qual é a probabilidade da gente encontrar ao acaso, aqui na porta da fábrica, um funcionário que seja um telealuno como você? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Primeiro deixa eu ver que dados eu tenho. A minha exigência é encontrar um telealuno. Ou seja, o número de resultados favoráveis são os 15 telealunos e o número de casos possíveis são os 100 funcionários. Como a fórmula diz que a probabilidade de ocorrer um evento é igual ao número de resultados favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, então é só substituir os dados. E aí, eu chego à conclusão de que a probabilidade é de 15 para 100, ou de 15%. Como a gente viu, a probabilidade de se encontrar um dos 15 telealunos ao acaso dentre os 100 funcionários é de 15 para 100 ou de 15%. Mas tem mais cálculos de probabilidades que nós podemos fazer por aqui. Veja só os dados que eu descobri no departamento pessoal. Dos 100 funcionários dessa empresa, 70 são casados, 45 são mulheres e 5 são gerentes. Agora eu te pergunto, qual é a probabilidade da gente encontrar por aqui um funcionário casado e uma funcionária e um gerente? Qual a probabilidade da gente encontrar um gerente entre os 100 funcionários? Ah, mas essas questões são muito simples. Depois de tudo que a gente já estudou até agora, eu tenho certeza que você é capaz de resolver. Mas, de qualquer maneira, olha só. Primeiro vamos ver a probabilidade de encontrarmos um funcionário casado. Se a gente tem 70 em 100, então a probabilidade é de 70%. Já a probabilidade de encontrarmos uma funcionária é de 45 sobre 100, ou seja, de 45%. E por fim, a probabilidade de encontrarmos um dos 5 gerentes entre os 100 funcionários é de 5 sobre 100, que é o mesmo que 5%. Mas tem mais probabilidade por aqui. Carteira assinada é uma coisa que todo funcionário daqui tem. Se é assim, qual é a probabilidade de eu encontrar um funcionário que tenha a carteira assinada? Veja que o número de resultados favoráveis é 100. Pois são 100 os funcionários com carteira assinada. E é de 100 também o número de casos possíveis, pois 100 é o total de funcionários. Jogando os dados na fórmula, veja o que acontece. Chegamos ao seguinte, que a probabilidade de encontrarmos um funcionário com carteira assinada por aqui é de 100 sobre 100, que é 1, ou 100%.
Bem, isso está claro. Se todos os funcionários daqui possuem carteira assinada, então qualquer funcionário que eu escolher vai ter carteira assinada. Agora vamos aos salários. O menor salário dessa fábrica corresponde a 2 salários mínimos. Qual é a probabilidade de eu encontrar por aqui um funcionário que ganhe só 1 salário mínimo? Se ninguém por aqui ganha 1 salário mínimo, então o número de resultados favoráveis é 0. 0 sobre 100 dá 0, que é o mesmo que 0%. Isso é claro. Se o menor salário daqui é de 2 salários mínimos, então eu não tenho nenhuma possibilidade de encontrar um funcionário que ganhe 1 salário mínimo. Isso é lógico. Isso me leva a chegar à seguinte conclusão: que a probabilidade de um evento é sempre um número entre 0, o valor mínimo, e 1, o valor máximo. Uma expressão que a gente também pode traduzir em termos percentuais e dizer que o valor mínimo de um evento é 0% e seu valor máximo 100%. Ih, cara, Vicente, ganhou. Finalmente. Mas, ô Gil, eu tava pensando uma coisa. Se a probabilidade da cara ou coroa é de 1 para 2, isso quer dizer que a cada 2 lançamentos eu vou ter uma cara num e uma coroa no outro. Claro, é isso aí, ó. Então vamos ver o que vai dar agora. Olha, atenção. Ih, deu cara de novo. Deu cara de novo. Olha, eu acho que essas probabilidades não tem nada a ver, não, viu? Espera um pouquinho. Eu acho que vocês estão trocando as bolas aí. O que o cálculo das probabilidades nos diz é que em muitos lançamentos de uma moeda é muito provável que em quase a metade deles, ou aproximadamente metade deles, o resultado seja cara. Mas ninguém garantiu que a cada 2 lançamentos, 1 seria cara. Quando a gente fala de possibilidades, e isso é muito importante você memorizar, a gente está falando de chances e não de certezas ou garantias, entendeu? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a probabilidade. Você viu como é o conceito intuitivo de probabilidade. E conheceu também a definição tradicional de probabilidade. E por fim, ainda pôde ver como se aplicam os conceitos em exemplos e exercícios relacionados com situações concretas. Por hoje nós ficamos aqui com as nossas probabilidades. Mas qual será a probabilidade da gente voltar a falar nesse assunto na próxima teleaula? Não sabe? Eu explico. E isso não é probabilidade não, isso é fato. Nas 2 próximas teleaulas nós vamos voltar a falar de probabilidades, para você ficar cada vez mais afiado na matemática, combinado? Até a próxima!